Olá, meu nome é Paulo Rodrigues, sou professor de História. Nós vamos trabalhar nessa aula do 9º ano a chamada crise de 1929 e o surgimento do nazifascismo. Eu espero que vocês gostem, é um tema bastante importante para a gente entender a configuração do século XX, né? E até para entender, inclusive, o presente, né? São temas que ainda estão na ordem do dia. Pois muito bem. Essa unidade temática na qual esses temas se inserem é chamado Totalitarismo e Conflitos Mundiais, no período ali de 1914 até 1945. Conforme nós dissemos, nossos temas é a crise capitalista de 1929, uma crise brutal do ponto de vista econômico, que a gente vai procurar entender suas razões, e a emergência do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Muito bem, as habilidades que se tratam esses temas estão aqui, mais para referência dos professores, a quem eu já aproveito para fazer um agradecimento muito especial, professores, professoras, né, que estão aí no cotidiano acompanhando os nossos meninos nesses tempos tão desafiadores. Muito bem. Os objetivos seriam, portanto, compreender a crise de 29 e suas repercussões e implicações no mundo e refletir sobre o surgimento e as características do nazifascismo. Eu espero que ao final da aula a gente cumpra essa proposta desses dois objetivos. Muito bem. Bom, a crise de 29, antecedentes. Então vamos começar a entender o cenário que essa crise se desenrola. A primeira coisa que nós temos que lembrar, né, é sobre a Primeira Guerra Mundial, conforme vocês estudaram, inclusive comigo, começa em 1914 e termina aqui em 1918. Os Estados Unidos emergem dessa guerra como a grande potência no mundo, né? Eles já eram um país importante antes da Primeira Guerra Mundial e ao término da Primeira Guerra Mundial eles se consolidam como a grande potência no cenário internacional. Só para vocês terem uma ideia, só para ilustrar essa afirmação, os Estados Unidos eram responsáveis por algo em torno de 50% da produção industrial do mundo inteiro. Então, vocês imaginam o impacto disso, o tamanho e a importância desse país no cenário internacional da época. Muito bem. Essa sociedade americana, quer dizer, nesse cenário, década de 20, né, nós estamos falando do início do século 20, então até a década de 20, é marcada por um clima de euforia, né? E nós temos a chamada consolidação do American Way of Life. Vocês desculpem aí o inglês, né, precário, mas traduzindo assim a grosso modo, seria o estilo de vida americano. Então se consolida nesse período e é um estilo de vida americano, conforme todos vocês sabem, extremamente baseado no consumo, né, na ideia de consumismo. Eu trouxe até aqui uma imagem, né, pessoal, a associação da felicidade, da felicidade familiar vinculada, né, aos bens de consumo duráveis, no caso aqui o fogão, a televisão, lá ali no início do século XX. Então é isso o que os autores chamam, a grosso modo, de American Way of Life, que é muito característico desse período. Uma extrema euforia, uma crença no progresso eterno, profundo, etc. E o apelo muito forte para o consumo. Muito bem. Só que, pessoal, essa euforia ela tinha bases frágeis. Vamos entender por quê. Bom, após a Primeira Guerra Mundial, vocês já sabem disso, a Europa saiu extremamente destruída e em uma crise econômica e estrutural muito séria, muito profunda. E os Estados Unidos, nesse contexto, então, passou a exportar tanto mercadorias quanto capitais para a Europa, não é? A Europa tinha se tornado um mercado muito importante para as indústrias norte-americanas. Em meados da década de 20, 25, né, nessa época, a Europa começa a se reconstruir efetivamente, não é? A superar aquelas questões da guerra. E essa Europa reconstruída passa a depender cada vez menos dos Estados Unidos da América. Muito bem. Nós podemos compreender também que aquela euforia, aquele crescimento lá do início dos anos 20, ele tinha bases frágeis. Por que nós podemos dizer isso? Bom, primeiro porque havia uma concentração de renda muito significativa nos Estados Unidos na época. Apesar de ter um crescimento da renda, a renda não crescia na mesma medida do crescimento da produção. Então, uma concentração da renda. Um outro aspecto também, um endividamento muito forte das famílias. Então, uma parte daquele consumo estava baseado
baseado na questão do endividamento. E também uma especulação muito grande, principalmente na Bolsa de Valores. Então, todo mundo jogando, apostando na Bolsa de Valores como uma forma rápida de enriquecimento. Bom, é nesse cenário, né, de você ter, de um lado, bases frágeis, de outro lado, a retomada do crescimento europeu, de outro lado, a concentração de renda, tudo isso sinalizava para o início de uma crise, mas a produção norte-americana não diminui. Aí gera a grande característica dessa crise de 29, que é uma crise de superprodução. Ou seja, você começa a produzir mais do que a capacidade de consumo, não é? E isso, pessoal, tem efeitos colaterais profundos, porque vocês vejam bem, todos vocês sabem, né? Quanto mais oferta nós temos de um determinado produto, mais o preço daquele produto cai. Então, quando os preços começaram a cair por causa do excesso de oferta, os lucros começaram a diminuir. Como os lucros começaram a diminuir, os empresários começaram a demitir os seus trabalhadores. Olha que coisa perversa. Com a demissão dos trabalhadores, houve menos consumo ainda. E aí a superprodução aumenta, percebe? Então há um ciclo vicioso nesse aspecto, né? Redução dos lucros, né? Diminuição, superprodução, redução dos lucros, demissão, diminuição do consumo e aí sucessivamente gerando um ciclo vicioso cuja consequência é a crise e o desemprego. Muito bem. Quando que isso estoura? Quando que isso aflora completamente? A partir de outubro de 1929, com o famoso crack ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Nesse auge da crise, houve uma quebra de inúmeras, centenas de grandes indústrias, grandes empresas e bancos, né? Só para vocês terem uma ideia, de 1929 até 1932, a capacidade produtiva, a produção industrial dos Estados Unidos reduzido algo em torno de 54%. Vocês imaginam que coisa gigantesca isso? Metade do PIB norte-americano foi reduzido no auge dessa crise, não é? Mas vocês, como a gente disse lá no início da nossa aula, como os Estados Unidos era a maior potência econômica na época, a crise dentro dos Estados Unidos se espalha pelo mundo. Então ela influencia, não é só os Estados Unidos, influencia o mundo como um todo. Aliás, 2008, né, há poucos anos atrás, houve também uma crise de importantes magnitudes aqui nos Estados Unidos e essa crise também teve repercussões quase que no mundo como um todo. Bom, o Brasil não é diferente, o Brasil também foi atingido por essa crise. Vocês se recordam, a gente falou disso aqui, o grande produto de exportação do Brasil, né, a grande riqueza do Brasil, era a exportação de café. Com a eclosão da crise de 29, houve uma redução das nossas exportações de café e houve, portanto, uma crise econômica também muito séria no Brasil, que vai ter, inclusive, repercussões políticas importantes, o final da Primeira República e o início da Era Vargas. Então, vocês vejam que a crise de 29, ela influencia o mundo como um todo. Muito bem, como que se dá a superação, né, dessa chamada crise? Ah, sim, antes da questão da superação, eu trouxe duas imagens porque eu acho que nos ilustra muito bem o que nós estamos falando de crise. Aqui, de um lado, uma imagem clássica, né, pessoal? A maioria dos livros didáticos trazem, é uma foto muito representativa desse período, dessa autora aqui, Dorothea Lange, né? Que mostra a desesperança, né, de uma mãe, a miséria de uma mãe lançada ali no desemprego, na fome, etc. E aqui também eu fiz questão de trazer um gráfico, pessoal, mostrando o crescimento do desemprego a partir da crise de 29. Vocês imaginam, o desemprego dos Estados Unidos antes da crise era em torno de 4%, 4,5%, ele vai acima de 20% num curto espaço de tempo, não é? Então vocês veem a magnitude dessa crise de 1929. Bom, conforme eu disse anteriormente, como é que se dá a superação dessa crise? Um grande símbolo é o Franklin Delano Roosevelt, né, que é o líder dos Estados Unidos após a crise, e ele implementa um conjunto de medidas chamado New Deal, que também traduzindo de forma muito literal seria um novo acordo, não é? E essas ideias, essas medidas estão baseadas nas ideias desse economista aqui chamado John Keynes,
né, que, entre outras coisas, defendiam a intervenção, ou seja, a influência do Estado na economia. Então, aqui, só para a gente relembrar, né, se a gente pensa, liberalismo econômico é a ausência do Estado na economia. Então, os Estados Unidos eram extremamente liberais. Aquele liberalismo levou à crise de 29. A solução, baseada nas ideias de John Keynes, é exatamente a intervenção do Estado na economia. Muito bem, quais eram essas medidas? As medidas, a grosso modo, concessão de empréstimos, tanto para produtores rurais quanto para a indústria, né, para a retomada da produção, para a retomada da atividade econômica, mas sob controle do Estado, inclusive. A chamada realização de obras públicas, né, as famosas frentes de trabalho, então, construção de ferrovias, construção de hidrelétricas, né, para colocar a economia andando, para gerar emprego, para gerar consumo. Criação do salário-desemprego, para que quando as pessoas se desempregassem, não ficasse naquele desalento que nós vimos em relação àquela mãe, né, naquela foto. Então, uma estrutura ali para combater a miséria e também gerar consumo, fixação do salário mínimo e limitação da jornada de trabalho. Então, a grosso modo, essas foram medidas, tem outras também, isso aqui é um panorama geral, né, que a partir do Franklin Delano Roosevelt vai fazer com que a economia dos Estados Unidos volte a caminhar e superar essa crise. Ao longo de toda a década de 30, não foi fácil a superação dessa crise. E isso aqui trouxe várias repercussões. Uma delas, conforme a gente já disse, para o Brasil, etc., mas uma delas é o segundo tema da nossa aula, que é o surgimento dos regimes totalitários na Europa, né? Vejam bem, aí vamos contextualizar de novo esse movimento. Então, o que nós vamos chamar de regimes totalitários e como que eles surgem no contexto do pós-guerra na Europa? Bom, conforme vocês já sabem, também a gente já falou isso à exaustão, o pós-guerra representou uma crise profunda na Europa, né? E essa crise, ela coloca em xeque os valores tanto democráticos quanto os valores econômicos liberais. As pessoas, as lideranças, os partidos começam a questionar o próprio liberalismo, a própria democracia como um valor importante a ser mantido. Bom, vocês estudaram isso comigo, vocês viram que o Tratado de Versalhes ele é extremamente penoso, principalmente para a Alemanha, então ele não traz a paz, ele não traz a prosperidade, né? E a própria Liga das Nações, que foi uma tentativa de um acordo entre as nações para se evitar outros conflitos, também não dá muito certo nesse cenário. Então, isso gera mais crise, mais insatisfação, e essa crise materializada no desemprego, na crise econômica, faz com que os trabalhadores cada vez mais se mobilizem, se organizem para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. E aí vocês têm que se recordar também que a gente estudou a Revolução Russa e agora os trabalhadores do mundo, principalmente da Europa, tinham como exemplo a própria Revolução Russa. Então, há um crescimento dos partidos comunistas, dos partidos socialistas na Europa, né? E isso assusta muito a elite econômica e setores da classe média europeias do período. Muito bem. O primeiro regime chamado totalitário que assume o poder é na Itália, é o chamado fascismo, né? E nós vamos tentar compreender um pouco as suas principais características. Bom, nesse cenário de crise e incerteza que a gente descreveu no slide passado, né? E as frustrações trazidas pela Primeira Guerra Mundial, para vocês vejam, a Itália ela estava do lado dos vencedores, mas ela considerou que ela não recebeu a contrapartida que ela tinha direito, então ela fica ressentida. E é nesse cenário de crise econômica, mobilização dos trabalhadores, ressentimento em relação à Primeira Guerra Mundial, que se fortalece o chamado Partido Nacional Fascista, liderado por esse senhor chamado Benito Mussolini, não é? Cuja concepção, ele e o seu partido, tinham uma concepção nacionalista de combate tanto ao liberalismo político e econômico, conforme nós dissemos, e principalmente ao socialismo e à organização dos trabalhadores. Essa pregação de um regime de ordem, não é? Junto com um sonho de retomar uma Itália grande, uma Itália poderosa lá do Império Romano, atrai setores da classe média e setores das elites econômicas para apoiar aí o senhor Benito Mussolini e seu partido. Muito bem, o partido ele tem uma formação paramilitar, eles são extremamente violentos, inclusive no combate
à oposição, em especial à oposição dos trabalhadores, né, os partidos de esquerda, etc. Bom, e com o apoio desses setores que nós acabamos de mencionar, eles organizam em 1922 a chamada Marcha sobre Roma, que é uma mobilização deles em caráter nacional, se dirigindo a Roma. O rei da época, a Itália na época era uma monarquia parlamentarista, o rei, pressionado por essa mobilização, acaba nomeando o Mussolini como chefe de governo na Itália, e o Mussolini, a partir desse movimento, cada vez mais concentra poder na sua mão, né, se tornando o líder máximo da Itália nesse período. Bom, eu trouxe aqui, não vai dar tempo para nós lermos, um depoimento do próprio Mussolini para vocês compreenderem o que nós chamamos de totalitarismo pela palavra do próprio totalitário, do próprio líder lá. Mas não vai dar tempo de nós lermos todos, mas eu chamaria atenção para essa frase. Vejam bem, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Vocês compreendem? É por isso que nós chamamos esses regimes com essas ideias de regime totalitário. Por quê? O Estado quer o controle total sobre os seres humanos. O Estado quer o controle total sobre a população daquele determinado país. E aí outros valores, né? A crítica ao liberalismo, não é? A ideia aqui também, ó, tá vendo? Nós queremos um regime que seja capaz de moldar o espírito das pessoas e aí reinar completamente. Essa é a ideia do totalitarismo. É um documento que vale a pena, depois eu peço que vocês façam a leitura com calma e tranquilidade. Bom, outro regime totalitário importantíssimo, todo mundo já ouviu falar, é o famoso nazismo na Alemanha, não é? E ele surge 10 anos depois do fascismo, ele surge a partir do crescimento do partido nazista. Eu até coloquei isso aqui, é uma verdade, assim, documental, você vê pelos gráficos. À medida que a crise na Alemanha aumenta, a influência do partido nazista aumenta também, não é? E o cenário da Alemanha no pós-guerra, pessoal, é um cenário marcado por uma crise muito profunda. Desemprego, hiperinflação, as condições penosas lá do Tratado de Versalhes, não é? De novo também o crescimento dos movimentos de esquerda, né, inspirado lá na Revolução Russa, e esse cenário de crise, de mobilização, muito semelhante ao que aconteceu na Itália, vai fazer o crescimento tanto do partido nazista quanto do seu líder lá, o famoso Adolf Hitler. Muito bem. O Hitler, de forma um pouco semelhante ao próprio Mussolini, assume o poder relativamente de forma democrática a partir de 1933 e a partir desse momento ele começa a acumular poder, a usar várias estratégias para centralizar o poder em suas mãos, até que em 1934 ele se torna o grande Führer, né? O grande líder do Reich, do Império Alemão, né? Concentrando os poderes nas suas mãos. Bom, eu trago aqui alguns elementos da doutrina nazista, né, daquilo que os nazistas pensavam, concebiam como política, né, a maioria vocês também já ouviram falar, baseado nas ideias de Hitler e outros, eles acreditavam na supremacia da raça ariana. Então a raça ariana, da qual que o povo alemão é originário, seria a raça superior a todas as outras, não é? Um antissemitismo profundo. O que é o antissemitismo? É o combate aos judeus, né? O preconceito sobre os judeus, né? Os povos de origem judaica, terrivelmente, né? Um antissemitismo profundo, acusando os judeus de serem os principais culpados por tudo de ruim que acontecia na Alemanha. O total fortalecimento do Estado, assim como os fascistas que a gente acabou de ver, e também na Alemanha a ideia de expansionismo, de um espaço vital, né, que a Alemanha tinha que se expandir para se garantir, a raça ariana garantir o seu espaço vital no contexto mundial. E essas ideias são mais próprias do regime nazista, mas tem algumas ideias que são muito comuns a ambos, aos dois regimes. A ideia de um partido único, então democracia nem pensar,
diversidade de opinião nem pensar. Existe um único partido, é o partido único, seja o nazista, seja o partido fascista, e esse partido único com uma liderança incontestável, seja o Duce na Itália, seja o Führer na Alemanha, né? As grandes lideranças inquestionáveis, com poderes extremamente absolutos. Um nacionalismo exacerbado, né? A valorização sobre todas as coisas da nação, então a nação alemã sobre todas as coisas, né? Esse nacionalismo exacerbado, o belicismo, ou seja, a valorização da guerra, a valorização do combate, né? A negação da paz, olha só o que estava por trás desse pensamento. E uma censura muito forte dos meios de comunicação e o uso de estratégias de comunicação, né? Essas são algumas características dos regimes nazifascistas. E a luta desculpem só um minutinho, a luta contra o socialismo e os partidos de esquerda. Bom, há outros regimes autoritários, notadamente na Espanha e em Portugal. O próprio Brasil, né, com o Estado Novo, também um regime bastante autoritário liderado por Vargas. Então vocês veem que realmente tem uma crise liberal bastante profunda. Agora vejam, esses regimes são autoritários, eu não diria que eles seriam totalitários. E essa diferença é importante você discutir com seus colegas e seus professores. Então eu deixo aqui isso como sugestão para vocês façam um aprofundamento, né, dessa discussão, que é muito relevante. E aqui, pessoal, encerrando essa aula, eu diria para vocês, a pior consequência do nazifascismo seguramente foi julgar o mundo na Segunda Guerra Mundial, né? E uma outra coisa, quando os alemães principalmente são derrotados, vem à tona os crimes bárbaros que eles perpetraram na Europa durante a guerra, né? Então o mundo fica impactado com aqueles crimes, com aquela brutalidade do que foi feito em nome dessa supremacia nazista. E isso marca profundamente o pós-guerra. E finalmente, pessoal, é importante a gente demarcar que hoje em dia, infelizmente, pelas crises, etc., algumas ideias autoritárias assim voltam a estar presentes na nossa sociedade. É isso, vocês desculpem a correria, é muita coisa para a gente falar. Muito obrigado e bons estudos para vocês.